Aspectos legais do direito à convivência familiar e comunitária. Eu sou um cara chato pra caramba, eu vou buscar isso lá atrás. A minha formação é jurídica, né? Apesar de ter feito estudos sociais, geografia, história, filosofia, a minha formação, por último, é jurídica. Então, me presentearam com o tema dos aspectos legais. E a parte realmente mais chata, que talvez dê mais sono, né? Mas, pelo amor de Deus, a gente tem que saber de onde é que surgiu essa expressão direito à convivência familiar e comunitária. Se fala tanto, mas a gente não busca o resgate histórico dessa situação. E é isso que eu vou fazer aqui, buscar o resgate histórico desses aspectos. Dá para a gente aumentar o slide? Está tentando? Aqui, ó. Esse aqui, ó. No meu dedo? Aí, isso. Clica. Isso. Agora. Dá mais um, o segundo. Então, uma trajetória, tá? Então, desde lá de trás. Vamos ver de onde a gente vai começar? Põe mais um. Mais um. Pronto, olha aí, ó. 1500. Começou o Brasil. Começou a brincadeira. 1500, é de lá que eu vou começar. E aí a gente vai chegar até hoje, hein? Quanto tempo eu tenho para falar? 500 anos? Cadê, pessoal? Quanto? 1h15? Não vou falar 1h15, não vou falar menos. Tá bom? Então tá. Porque o Nelson é mais importante, ele que vai dar o tchan. Bom, minha gente, ó. Para quem gosta de história como eu, a gente vai buscar bem lá atrás, né, as reminiscências e as bases daquilo que a gente tem hoje. Então, vou passar essa parte bem rapidinho. Olha, os índios. As crianças não eram responsabilidade somente do pai e da mãe, lá nas tribos indígenas do nosso antigo Brasil, mas era uma responsabilidade de todo mundo. Então, era uma comunidade que tomava conta das crianças como um todo. Os pais geravam os seus filhos, claro, tinha a maior parte da responsabilidade, mas as crianças não eram patrimônio e propriedade de pai e mãe, não é? Já os próprios indígenas tomavam conta das crianças como uma comunidade no todo. Já lá na Europa a coisa era diferente, não é? Porque as crianças eram tidas como pequenos adultos. E aí, vejam como 500, 600 anos depois, a gente vai encontrar isso em algumas legislações atuais, né? Adulto em miniatura. Quantas vezes a gente ouve alguns países aí, né, que se dizem de primeiro mundo, tratarem as crianças como pequenos adultos, principalmente na esfera penal criminal, né? Ou seja, o crime, entre aspas, que uma criança comete tem que ser penalizado igual se penaliza um adulto. Se a criança, por acaso, a criança ou adolescente comete um delito criminal, ela é penalizada tanto quanto um adulto também. Mas a parte criminal não é a nossa intenção hoje. Só para dizer que a história é cíclica. Então, na Europa, as crianças já eram adultos em miniatura. Já de 1500 a 1600, né, o que é que aconteceu? Portugal, Espanha começavam a mandar para o Brasil, com as suas naus, com as suas naves, né, aqueles delinquentes juvenis que estavam na Europa. Enchia-se um navio de pequenos delinquentes juvenis e mandavam para o Brasil. Para quê? Na época existiam os reformatórios. Então, se buscava reformar, entre aspas, essas crianças, para que depois elas voltassem para a Europa, reformadas e revestidas com uma capa, né, de civilização. Então, muitas crianças da época e muitos adolescentes vinham dessa maneira, eram abandonados ou marginalizados. E aí, então, vinham para ajudar na catequese dos jesuítas aqui também. Vamos em frente. Quando chegou em
Mais um. De 1600 a 1700, não é? Ainda estavam vindo adolescentes, vindo crianças para cá, porém ainda em condição de inferioridade e de submissão em relação aos adultos. Sabem que criança não tinha direito. Absolutamente não existia nenhuma legislação que desse qualquer tipo de direito à criança. Isso para chegar lá no direito à convivência familiar daqui 4 séculos ainda. Mais um. 1700 a 1800, havia já aqui a implantação da roda dos expostos nas santas casas. As primeiras escolas surgiram com os jesuítas, as primeiras escolas surgiram com os missionários que vinham para o Brasil, não é? Foram criadas como espaço de ordem, homogeneização das crianças da elite. No mesmo período surgem as rodas dos expostos, que é um mecanismo de madeira que a gente vai ver agora umas fotografias. Vocês já conhecem a roda dos expostos? Roda dos expostos é isso aqui, ó. Aqui é a fachada de uma santa casa ou de um convento. Estão vendo? Aqui e aqui. Aliás, aqui é da mesma hora, né? Aqui era um barril, não é? Cortado pela metade, onde se colocava a criança aqui e os pertences da criança aqui. Olha aqui, ó. Colocava a criança, colocava os pertences da criança, isso ficava pelo lado de fora, e a mãe que enjeitava, que rejeitava o seu filho, virava essa roda. Isso aqui ficava pelo lado de dentro da Santa Casa, e as freiras iam lá e pegavam as crianças e levavam para dentro. Entenderam a mecânica da coisa? Era assim que funcionava. Colocava a criança, colocava os pertences, rodava. Então a criança ficava pelo lado de dentro, as freiras iam lá e pegavam as crianças e colocavam para dentro da Santa Casa ou para dentro dos orfanatos. Então isso surgiu entre 1700 e 1800. Vejam, já existia escola para a elite, e os rejeitados e abandonados eram colocados ali naquela roda de expostos. Bom, estamos em 1800, vamos para frente. Não estou me delongando muito para a gente não ficar muito nessa parte mais área. Bom, aí em 1906, somente em 1906, surgiu o primeiro projeto de lei que trata de assistência e proteção à infância, a partir da visão da ordem e da higiene. Talvez depois o Nelson vai poder falar, Nelson, por que ordem e por que da higienização da sociedade. Mas é o famoso projeto do Código Melo Matos, né? Eu cheguei a conhecer o Código Melo Matos, né? Não cheguei a trabalhar com ele, mas cheguei a conhecer o Código Melo Matos, porque depois é que veio o Código de Menores, né? Em 79. Mas o primeiro projeto de lei surgiu lá no Rio de Janeiro, e é a primeira vez que se fala de assistência e proteção à infância. 1922, o primeiro estabelecimento público para menores. Então, aí já mudou o nome, né? Se antigamente, lá em 1500, 1600, 1700, haviam os reformatórios, a partir de então começou a criar-se os educandários. E esse primeiro estabelecimento público foi o Educandário Dom Duarte, que até hoje ainda existe com esse nome, Educandário Dom Duarte, lá no Rio de Janeiro, né? Então, de reformatório, onde se reformava esse delinquente infantil e juvenil, passou-se para o educandário, onde se educavam as crianças. Mais tarde passou-se o nome de orfanato. Quando se descobriu que os órfãos não eram tantos assim, né, aí a gente deu o nome de abrigo, não é? Que até hoje a gente ainda tem essa denominação na nossa cabeça de abrigo. Depois de abrigo, recentemente, instituição de acolhimento, ente
entidade acolhedora, acolhimento institucional. Não mudou nada, só mudou o nome. É que a gente acha que mudando o nome muda as coisas, né? Mas mudando o nome tem que mudar também a concepção da coisa, não é verdade? Né? Eu me chamo Carlos, se me chamarem de José, eu vou ter que mudar toda uma concepção de vida, porque eu não sou José, eu sou Carlos. É isso, né? E a gente procura fazer a coisa mais bonita, mais bonita, mais bonita, mais bonita, mas vamos tentando as coisas. Né? Bom, 1822, aí 1924, o primeiro Tribunal de Menores, ainda no Rio de Janeiro. Né? O primeiro tribunal que houve lá com o Código de Menores. De 1927 a 1929. Aí então, do projeto de lei de 1906, o Brasil, né, não é que muda muito, né? Então nós ficamos aqui de 1906 até 1929 para fazer um projeto de lei, né, que pudesse atender a infância. E aí então foi o Código Melo Matos, de 1927. Demorou 21 anos para fazer uma lei. Parece hoje, né? Quando a gente quer que a coisa saia, a coisa não sai de jeito nenhum. O projeto fica rolando, e o projeto não sai. Mas o Código Melo Matos, de 1927 a 1929. Primeiro documento legal para a população menor de 18 anos. Olha a fotinho do Melo Matos lá. José Cândido de Albuquerque Melo Matos, primeiro juiz de menores do Brasil e da América Latina. Que coisa bonita, né? Só no Brasil que tem isso. E o que dizia o artigo 1º? Abandonado ou delinquente. Não se fala de proteção, não se fala nada. Esse código aqui era só para pobre, né, e delinquente. Abandonado e delinquente. Marginalizadas, crianças marginalizadas ou crianças abandonadas. Todos os internados passavam por uma preparação para o inserimento no mundo do trabalho. Era pobre, era vagabundo, era marginalizado, era delinquente. Opa, vamos preparar esse cara então para o mundo do trabalho. Isso no começo do século lá. E aí acontecia isso, ó. Olha ali, ó. A infância, na época de 1929, né? Que diferença hoje das nossas instituições de acolhimento, né? Todo mundo trabalhando, olha lá, trabalhando em fábrica. Aqui eu peguei fotos de teares, né? Ali um torno mecânico. Então, a infância internada, como eles chamavam, pelo Código Melo Matos, era preparada para o mundo do trabalho. Era preparada para ser inserida no mundo do trabalho. Mais um. 1942. Já começamos aqui, né, a ter um pouco mais, por exemplo, o pessoal mais antigo, os juízes, desembargadores, né, se lembram bem dessa época. O Nelson está rindo. Sabe por quê? Isso aqui é foto de onde, Nelson? Aqui, ó, o Nelson trabalhou aqui, ó. Tá vendo o que o Nelson fazia? Molecada pelada aqui, ó. Depois ele vai contar para a gente essa história. E isso aqui, Nelson, você lembra? Sampaio Viana, unidade Sampaio Viana da FEBEM. E aqui também está com a pé. Então, essa daqui eu lembro. Foi 1980, na década de 80, uma grande rebelião, né, dos delinquentes juvenis da FEBEM. E essa unidade aqui, Sampaio Viana, chegou a ter quase 1.000 abrigados. 630 o Nelson conhece. Então, isso aqui ficava ao lado do estádio do Pacaembu. Cheguei a visitar muitas vezes, o Paulo também, muitas vezes a FEBEM Sampaio Viana, né? Então ali começou o serviço de assistência ao menor.
que era do Ministério da Justiça, né? Que funcionava como equivalente ao sistema penitenciário para a população menor de 18 anos. A lógica do trabalho era reclusão, repressão de crianças e adolescentes abandonados ou autores de atos infracionais. Olha, reclusão e repressão. Lá no início do século 1929, era a preparação no mundo do trabalho. Ninguém fala de proteção até aí. Ninguém está falando de proteção, ninguém está falando de convivência familiar. E a gente vai evoluindo. 1924, a primeira referência em instrumento jurídico internacional com o termo Direitos da Criança, que foi a Declaração de Genebra. E o Unicef, fundado em 45 com outro nome. Depois, mais tarde, em 50, é que ele ficou sendo Unicef. Aí a gente retornou um pouquinho para ver o nível mundial. Tá? Mas a primeira vez que se fala de direito, criança como sujeito de direito, 1924, mas depois, mais propriamente, 1950 com o Unicef. Aí vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de dezembro de 48, né, que o Brasil também assinou naquela mesma data. Então já vai começando aqui a base da legislação brasileira, né, sobre direito à convivência familiar e comunitária, a partir de 48 somente, de legislação internacional. O Brasil começa a se inserir nesse mundo. Mais uma. O que é que falava lá essa declaração, artigo 25? Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de segurar a si e a sua família, saúde, bem-estar, alimentação, etc, etc, etc. O artigo 2º, todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Já começa a se falar de proteção à infância. 1948 com a declaração. Em 50 foi criado também aqui no Brasil o Unicef. A primeira unidade foi na Paraíba, em João Pessoa, né? E aí então nós já temos aqui 1961, não é? A Declaração dos Direitos da Criança de 35, e o decreto é de 61 aqui no Brasil, mas foi ratificada pelo Brasil em 59. Olha como demora as coisas, né? O Brasil ratificou em 59, né? Depois houve uma lei de 35, aí depois para entrar no ordenamento jurídico, só em 61. Olha o princípio número 6 da declaração. Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Porém, ainda, observe que aqui se fala de proteção e cuidados especiais, mas não de direito. Criança tem que ter amor, tem que ter cuidado, tem que ter carinho. Tá, mas onde é que está isso na lei? Ainda não tem nenhuma lei no Brasil dizendo isso. Né? Não tem direito civil, só tem direito a essa proteção. E aí nós vemos então, já em 79, né? Alguns de nós já trabalhou já com esse Código de Menores, não é? O projeto do senador Nelson Carneiro, que aí então vem a situação irregular, teoria da situação irregular da criança, inspirada na Declaração dos Direitos Universais da Criança, ainda, mas foi a primeira legislação efetivamente que começa a pensar na convivência familiar e comunitária, né? Porque diz o seguinte: ainda numa concepção somente assistencialista, na tramitação desse projeto, as disposições identificadas como direitos universais das crianças foram suprimidas, e o Código de Menores somente foi uma atualização do Código Neomático, permanecendo voltado para os menores que estivessem em situação irregular, e o que é mais importante de tudo, sem qualquer obrigação do Estado. A obrigação do Estado só vai vir muito mais para frente com a Constituição de 88. Vamos lá, mais um. 69, Pacto de São José da Costa Rica, muitíssimo importante, lá no artigo 19, até hoje ainda se fala. Foi, olha,
assinado em 69, mas ratificado pelo Brasil só em 92. Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado. A gente vai ver isso repetido depois no 227 da Constituição e no 19 do ECA, tá? Que é praticamente uma cópia desse Pacto de São José da Costa Rica. Aí nós temos uma outra declaração que é de 86, que é do bem-estar geral da família e da criança. São todos documentos que vão acontecendo posteriormente. Convenção sobre os direitos da criança, esse é importante, é de 89, ratificado pelo Brasil em 90. Agora já está mais próximo da gente. Aqui, ó, terá direito à proteção e assistência especiais do Estado. Agora sim, o Estado é chamado também, não só a família e a sociedade. Agora o Estado já entra, né, com a sua parte de responsabilidade, porque o parágrafo 2º diz: os Estados-membros assegurarão, de acordo com suas leis nacionais, cuidados alternativos para essas crianças. Toda criança temporária ou permanentemente privada de seu ambiente familiar ou cujos interesses exijam que não permaneça nesse meio, terá direito à proteção e assistência especial do Estado. Toda criança afastada de sua família também é responsabilidade do Estado. Mais um. E foi o primeiro instrumento de direito internacional a adotar de força jurídica esses direitos dessas crianças. A Declaração dos Direitos da Criança de 59 tem uma diferença com essa outra. Por quê? A realização dos direitos da criança por todas as ações que tomem em relação às crianças, enquanto a Declaração de 59 punha somente medidas meramente de caráter moral. Agora não, tem uma imposição legal do Estado sobre isso. A responsabilização não só da família, mas também por parte do Estado. Mais um? Bom, vem um outro, que é a situação da infância de 91, que diz que todos os esforços devem ser feitos para evitar que a criança seja separada de sua família, né? Então vamos parar aqui, vamos para frente. Depois vem a Convenção relativa à proteção das crianças e cooperação internacional em matéria de adoção internacional, dizendo o seguinte: todas as crianças que não puderem ficar em sua família de origem devem ser colocadas em família adotiva. Qual família adotiva? Primeiramente, a família adotiva nacional, a família brasileira. Não havendo família brasileira, a família estrangeira. Então é a Convenção de Haia, número 33, que o Brasil também ratificou, em vigor até hoje, e é ela que serve de base para a adoção internacional de crianças brasileiras. Mais uma. E os direitos fundamentais da proteção integral. Aí começa então, não é, a Constituição Federal, um marco para a criança e o adolescente e seus direitos. Tá bom? Toda a sistemática repressiva e discriminatória verificada ao longo de muitas décadas, com os documentos legais anteriores, passou a ser refutada, pois a Constituição Federal conferiu a todas as crianças e adolescentes, independentemente de seu estado social, a previsão de direitos fundamentais, reconhecidos desde 59 pelas legislações estrangeiras e o Brasil só em 88. Direitos fundamentais. Mais um. E aí então nós temos o nosso famoso 227, que vai repetir aquilo que a gente já viu lá atrás: família, sociedade e Estado. E aqui, como advogado, como estudante de direito ainda, como quem trabalha com lei, e toda vez que eu falo, eu não me canso, toda vez, Dele já está cansado de ouvir isso, Solange também, vou repetir de novo o artigo 227. Toda a minha fala eu paro. Por quê? De novo, não existe na Constituição Federal do Brasil, a não ser
neste artigo aqui, uma coisa muitíssimo importante, que são essas duas palavrinhas aqui, ó, absoluta prioridade. E vou fazer um exercício de informática. Márcia e Tati, se vocês abrirem a Constituição Federal no computador de vocês e derem um Ctrl F, para que serve o Ctrl F? Para que serve o Ctrl F? Para procurar uma palavra no texto, né? Ctrl F, procurar uma palavra no texto. Então eu dou um Ctrl F, não é isso? Sabe? E colocar essas duas palavrinhas juntas, absoluta prioridade, sabe quantas vezes vai aparecer na Constituição Federal inteirinha, o texto? Uma única vez, que é só no 227. Não existe nenhuma absoluta prioridade constitucional a não ser ali, convivência familiar e comunitária. Não é idoso, não é transporte, não é saúde, não é educação. Não, é convivência familiar e comunitária de criança e adolescente. Será que foi de propósito que o constitucionalista fez isso? Se não foi, foi providência divina. Se não foi, o constitucionalista foi por Deus, porque é o único lugar onde aparece a absoluta prioridade, é a convivência familiar e comunitária. Não precisaria mais de nenhuma outra lei, não precisaria do ECA, não precisaria de resoluções, portarias, provimentos, nenhuma legislação federal inferior. Bastaria a Constituição para assegurar a toda criança e adolescente direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade. Colocar as crianças a salvo de qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Tem que desenhar. Não está ali para todo mundo ler. Depois ainda vai ser repetido, vai ser reforçado. Toca. Olha lá, o ECA, uma lei de 90. De novo, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Mas aqui com uma diferença. Volta um pouquinho o slide anterior. Família, sociedade, Estado. Olhem a ordem. Primeiro a família, sociedade civil organizada e depois o Estado. Agora pode passar o outro. Olha a diferença. Família. O que foi inserido aqui? Comunidade. Sociedade em geral e poder público, o Estado. Estão vendo como é que esmiuçou a coisa? Começou na família, na comunidade, na sociedade em geral e no Estado. E lá na Constituição Federal tem a família, a sociedade e o Estado. O problema é que muitas vezes a gente pula, né, Márcia? Daqui da família para o poder público, direto. Não passa pela sociedade, não passa pela comunidade, né? Ou seja, uma situação de desagregação familiar, degradação familiar, separação, orfandade, qualquer situação irregular da família, o que é que acontece? O Estado vai, interfere diretamente no núcleo familiar, retira aquela criança da situação de perigo moral, social, psicológico, emocional, físico e coloca a salvo onde? Sob a tutela do Estado. E a gente pula a comunidade e a gente pula a sociedade. Não? Então, alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa, e essa ordem não é por acaso. Não é? Existem muitas leis por aí que os nossos, pena que nosso vereador já foi embora, que os nossos deputados, vereadores e senadores fazem ao léu assim, né?
Dá um chute, saiu a lei e pronto. Mas isso aqui é uma Constituição Federal, uma Carta Magna, né? É uma certidão para que a gente possa cumprir. E tem que ser assim: família, comunidade, sociedade em geral e poder público. Nós que somos sociedade civil organizadas em grupos de apoio à adoção, né? Em várias outras organizações, temos a nossa parcela de responsabilidade sobre a infância abandonada, sim. E eu sempre repito, hoje em dia são 145 milhões de crianças no mundo que vivem longe de sua família. 145 milhões, não é brincadeira. O Unicef reputa como a quarta emergência mundial, ao lado da fome, da doença e da guerra. Vem o abandono infantil, justamente por causa da fome, da doença e da guerra, que são as três causas principais dessa quarta. Estima-se que aqui no Brasil, os dados oficiais, são 47 mil institucionalizados no Brasil, acolhidos, 47 mil. Estima-se que sejam muito mais do que 47 mil. Então vejam, nós temos um grande problema social que pulou da família direto para o Estado. E a sociedade, às vezes por não ter instrumento público, ou por não ter instrumento público, a gente tem bastante, lei não falta. O que falta é vontade política de fazer a lei acontecer, de fazer a política social na área da infância e da família acontecer, atuar. O legislativo funciona, bem ou mal funciona, fazem as leis. O problema é executar essas leis. Aonde é que está? Qual é o poder mais próximo da sociedade, da comunidade? É aquele que executa. E perto de mim, qual é o poder executivo mais próximo? São as prefeituras, são as secretarias, são os departamentos municipais. É ali que está o problema principal. Leis que possam proteger a família e leis que possam fazer com que essas crianças sejam reinseridas, ações, execuções para que as crianças sejam reinseridas em família e que não fiquem eternamente sob a tutela do poder público, sob a tutela do Estado, em situação de abrigamento, que depois a gente vai falar também. Deixa eu ver, passa para mim. O artigo 19, olha lá: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, etc. E aqui só quero fazer um parênteses. Nós, operadores do direito, operadores do movimento de famílias em adoção, movimento adotivo, queremos também, né, Paulo Sérgio, modificar isso aqui, né? Família substituta. Não existe família substituta, né? Vamos modificar isso aqui. Não se substitui família. Não entra uma no lugar da outra. Entra, Silvia? Não entra uma no lugar da outra. Família, né? Quer dizer, existe a forma de se tornar filho por adoção. Então vamos tirar esse substituto das nossas leis, né? Bom, criança tem direito a ter família. E lá, o 23, né? Mais uma outra coisa: a pobreza e a miserabilidade não são motivos suficientes para a destituição do poder familiar. Porque é muito comum a gente ouvir, nós não, né? A gente não fala assim. Mas é muito comum a gente ouvir aí fora, não é? Uma criança é tão pobrezinha, a família é tão pobrezinha, esses filhos poderiam ser adotados por uma família de mais posse, né? Porque eles são muito pobres, né? Então tem muita pobreza no Brasil, talvez a adoção possa, né, como política pública, né, possa fazer com que essas crianças saiam da miserabilidade, saiam de sua pobreza, para poder viver em famílias mais abastadas, famílias adotivas que possam cuidar melhor dessas crianças. Ou será que a gente nunca ouviu falar nisso, esses absurdos? Assim como o Denner viu quando falou de adoção que queria adotar o cachorrinho, né? Então são coisas absurdas que a gente ouve, tá? Mas uma que nós já estamos acabando para passar a bola por isso.
Vou jogar o pepino na mão dele, o abacaxi. Tá bom? Bom, parágrafo único do 25. Família extensa ou alargada. Isso aqui é importante, gente. Convivência familiar e comunitária não passa somente pela família biológica. Não passa somente por pai e mãe. Tá? Convivência familiar e comunitária passa também pela família alargada. Às vezes o pai e a mãe, aqueles que estão mais próximos ali, não têm realmente condições de poder cuidar, educar, criar, fazer crescer, dar amor, dar carinho, dar atenção, educação, por uma série de motivos que sejam. Mas peraí, e a família extensa? E a família alargada? Que vai muito mais do que os laços sanguíneos, os laços de parentesco por motivo de sangue, não é? Às vezes um padrinho que não tem nenhum laço de sangue com a criança é muito mais família do que aquela avó que vive lá no interior de não sei aonde, cuja criança nunca viu. Um não conhece o outro. Então, quer dizer, não se resume simplesmente aos laços sanguíneos. E aí vai uma crítica muito grande, inclusive, não é? Até mesmo alguns operadores do direito que vão buscar as reminiscências sanguíneas de um parente que mora lá na Bahia para poder fazer a destituição do poder familiar daquela criança e vai ouvir por precatória, a precatória vai e não volta. Demora um ano para se ouvir uma avó, um avô, um tio, uma tia que nem sabe da existência do seu sobrinho ou do seu neto. Está rindo por quê? É verdade. Você nunca viu? É verdade. Então, família alargada ou família extensa não se resume somente a laços sanguíneos. Tá bom? Por quê? Vamos ler o restante. Se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os pais das crianças, o adolescente, convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Esses parentes próximos aqui ainda já estamos entendendo muito mais do que um simples parentesco também biológico e sanguíneo. Tá? A lei 12.010, que já não é tão nova, né? O que é que ela fala quando ela chegou para a gente? Que ela veio modificar o estatuto da criança e do adolescente. Olha que interessante, o artigo 1º da lei 12.010, e aí a gente volta de novo à convivência familiar e comunitária. Esta lei, só voltar, porque muita gente chama a lei 12.010 de lei de adoção. Eu não gosto de chamar de lei de adoção, porque não é lei de adoção. A mídia tinha que dar um nome, né? Então Lei Maria da Penha. A mídia dá um nome e chancela. Lei Menino Bernardo, vai lá e chancela, né? E essa aqui ficou chancelada, né? A lei, o projeto de lei, que aqui nós temos um expoente máximo da situação, o Paulo, que lutou tanto do 1756, né, de 2003, e é um projeto de lei do deputado João Matos, que depois de muito se discutir, acabou saindo isso que saiu, né, que não é exatamente aquilo que a gente queria, mas era o que a gente pôde fazer na época, e aí foi chamada de lei de adoção. Mas passa o próximo. Ela não é lei de adoção. Esta lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar. Está falando que é garantir a adoção? Não está. Está falando que ela garante direito à convivência familiar. Mas olha que interessante, isso aqui não entrou no ECA, mas deveria ter entrado. O artigo 2º o parágrafo 2º do artigo 1º dessa mesma lei. Porque se tivesse entrado no ECA, nós não teríamos os problemas que nós temos hoje em matéria de adoção. Porque o parágrafo 2º fala assim, na impossibilidade de permanência na família natural,
A criança e o adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou guarda. Está vendo? Olha a ordem das palavras. Nada acontece por acaso. E essa lei também não aconteceu por acaso. E foi uma grande vitória do movimento. Uma grande vitória do movimento. Pena que esse artigo não entrou no ECA. A mídia que adotou a lei da adoção. Lei Kleber Matos, que é o filho do João. Exatamente. Então vejam, colocaram a adoção por primeiro, como a primeira forma de garantia do direito à convivência familiar e comunitária das crianças que vivem longe de suas famílias. Porque poderiam ter colocado guarda, tutela e depois a adoção. Não, colocaram primeiro a adoção. Só que isso não entrou no ECA, só ficou na lei. Mas o legislador esqueceu de mudar a ordem dos institutos jurídicos também no capítulo do 28, porque lá no capítulo do 28 ficou de forma inversa. Está vendo? Passou pelo vão dos dedos, né? Tem algumas coisas na lei que passam pelos vãos dos dedos. 10 é minha nota ou é o tempo que falta? Os dois? Obrigado, é só para me dizer que acabou o tempo. Isso é legal. Entendeu? Então, olha aqui, ó. Esquecemos de mudar a ordem. Esquecemos de mudar a ordem. Já pensou se muda a ordem, Paulo? Tá aí uma coisa para a gente pensar. Toca. Gente, isso aqui foi um balanço da trajetória desde lá de 1500. Eu tive que passar correndo e atropelar, porque senão a gente ia ficar a tarde inteira aqui. Mas vocês viram como desde lá de 1500 até hoje vem uma trajetória, e o Brasil não inventa a roda. Tudo é progresso, tudo é desenvolvimento de legislações internacionais. E hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente também é modelo para muitas legislações internacionais. Pena que a gente não consegue fazer acontecer o ECA como deveria. Por quê? É uma boa legislação, é uma boa lei. Não nos faltam boas leis, não nos faltam boas políticas públicas na área da infância. O que falta é vontade política de fazer a lei acontecer, de executar essa lei. Então essa foi uma trajetória daquilo que aconteceu na área de convivência familiar e comunitária. Mas vamos, o que temos ali? Sim, isso aqui é importante, gente. Falei tanto de lei, vou usar 5 minutos para dizer o seguinte. Pode passar, todos. Mais um? Mais um? Aqui. Mais um que tem o nomezinho embaixo também. É necessário lembrar que a lei, tudo aquilo que eu falei, todas as leis que eu falei, sozinha não constrói absolutamente nada. Uma lei é somente um horizonte, é uma meta, é um caminho para a gente seguir, aonde a sociedade escolhe para chegar onde ela quer. Isso aqui é uma lei. Sempre que nós elegemos aqui o nosso vereador Rubens e os nossos legisladores todos, e aqui nós temos que, não é campanha política nenhuma que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, não vão pensar nisso, mas desde que nós tenhamos gente lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado, gente que realmente abraça a nossa causa, deputados, senadores, vereadores, que abracem a nossa causa, nós temos que ter gente lá para poder lutar, para poder fazer leis boas. Sempre que a gente elege nossos legisladores, autorizamos um grupo reduzido de pessoas a nos representar na elaboração de leis que vão reger o nosso país, a nossa infância, a nossa própria vida. Dessa forma, estamos escolhendo o nosso destino, o nosso futuro. Mas o que mais me preocupa nisso aqui, a lei sozinha não constrói realidade. Precisamos fazer, precisamos acontecer, precisamos forçar. Tá? Agradeço a todos vocês, agradeço a Nádia, agradeço o Anjos do Coração. Deixa aqui também o meu contato. Aqui,
Hoje em dia todo mundo se comunica pelo Facebook, né? Tá? Então, ó, Facebook, Carlos Berlini está lá, a gente pode conversar, pode discutir, pode se xingar, né? Podemos nos ajudar. Precisando da gente, estamos aí. 210? Beleza, não estourei o tempo. Diego, me disse obrigado, tá bom? Solange, pessoal, obrigado. Estou aqui depois para responder e para a gente conversar.